estamos dando aí uma pausa no nosso estudo sobre o livro de Atos, né? E nós vamos tratar do tema circuncisão, que foi o tema que nós abordamos no último estudo, do capítulo 15 de Atos. E ali nós procuramos entender o resultado final daquele concílio, né? A gente vai voltar um pouco no capítulo de Atos, no capítulo 15 de Atos, na próxima semana. Mas hoje, então, eu quero fazer uma retrospectiva a respeito do tema circuncisão, né? Voltando ali nos textos do Antigo Testamento que tratam da questão da circuncisão, rompendo alguns conceitos errôneos que existem relacionados à circuncisão, alguns conceitos falsos, na verdade, que foram nos passados pela teologia cristã. Então, é isso que eu quero fazer com vocês. Quero que a gente volte ali desde Gênesis, que a gente aborde o tema circuncisão segundo aquilo que o texto nos diz, e não segundo aquilo que é o meu entendimento, segundo aquilo que é a minha interpretação, mas segundo aquilo que o texto nos diz. A gente vai, se possível, vamos analisar aqui todos os textos do Antigo Testamento, e aí semana que vem nós vamos fazer a segunda parte desse estudo sobre a aliança da circuncisão, abordando os textos do Novo Testamento que tratam dessa questão. Então a gente começa por Gênesis capítulo 12. Eu não vou ler Gênesis capítulo 12 aqui, versículo 1 a 7, deixo aí para vocês lerem. Eu já percebi aqui que tem muita coisa para a gente ler hoje, então eu preciso ganhar tempo. Mas o tema aqui é um tema bem conhecido. No capítulo 12 de Gênesis, Deus se revela pela primeira vez a Abrão. Abrão, que era um sírio, nascido em meio a uma cultura completamente pagã, filho de um homem que fazia ídolos para o povo, ou seja, ele estava imerso dentro de uma cultura completamente pagã. E o Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, se manifesta a esse homem, né, a Abrão, naquele momento, e revela para ele que ele é o Deus verdadeiro, e faz uma aliança com ele, fala a ele para sair da terra dos pais dele, sair da casa do pai dele, e ir para uma terra onde Deus escolheu para ali estabelecer uma nação através dele. E Abraão obedece esse chamado desse Deus que até aquele momento provavelmente para ele era desconhecido, mas ele ouve a voz desse Deus, ele crê na palavra desse Deus, e como resultado da sua fé, ele deixa a sua terra, ele deixa a sua família e parte em direção à terra que Deus mostra para ele como sendo a terra prometida à sua geração futura, mas não só a sua geração futura, mas todas as nações da terra que se tornariam parte da família de Abraão. A gente viu que quando a palavra de Deus nos diz, né, isso em estudos passados, a gente viu que quando a palavra de Deus nos diz que na tua descendência eu abençoarei todas as nações da terra, a palavra ali ela pode ser traduzida também, na sua descendência eu vou enxertar todas as nações da terra. E as nações da terra, ao serem enxertadas nos descendentes de Abraão, eles passam a fazer parte da aliança de Deus com Abraão e passam a ter direito em todas as bênçãos e promessas que Deus fez a Abraão. E isso Paulo deixa muito claro em Romanos capítulo 11 e Efésios capítulo 2. Mas basicamente aqui em Gênesis capítulo 12, de 1 a 7, Jeová então chama este sírio, este gentio, naquele momento não existia nação de Israel, ele chama este homem dentre as nações, ou seja, dentre os povos gentios, e faz uma aliança com ele de fé. Não existe nenhum critério religioso, nenhum critério cerimonial necessário para que Deus se comunicasse com Abraão e Abraão se comunicasse com Deus e eles criassem ali uma aliança de fé. Posteriormente, 24 anos depois dessa experiência de Abraão, onde Abraão passa a caminhar com Deus e passa a ser chamado amigo de Deus, amigo de Jeová, 24 anos depois, Jeová estabelece com Abraão a aliança da circuncisão da carne.
E a gente vai ler isso em Gênesis capítulo 17, versículo 1 ao versículo 14. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, e lá no texto anterior fala que Abraão tinha 75 anos. Deixa eu só ver se eu encontro aqui. Não lembro exatamente. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua tela, da tua parentela, para te mostrar. Partiu uma grande nação. Assim partiu Abraão, como o Senhor tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Então, quando ele escuta a voz de Deus e abandona a sua parentela, ele tinha a idade de 75 anos. Lá em Gênesis capítulo 17, Abraão estava com 99 anos. Portanto, 24 anos depois dele já ter vivido essa experiência, dele ter se tornado um homem de Deus, dele ter caminhado com Deus, dele ter se tornado um profeta de Deus, porque existe um determinado momento ali que Sara, Abraão fala que Sara era irmã dele, e aí o faraó do Egito pega Sara como uma das suas esposas, e Jeová se revela ao faraó e fala, olha, devolve isso porque vai te dar problema, porque ela é esposa dele. E peça a ele para orar por você, para que não caia maldição sobre você, porque ele é profeta. Então, Abraão já era um homem com uma intimidade com Deus e sendo usado por Deus, mesmo antes da aliança da circuncisão. E aí a gente chega aqui então no capítulo 17, aonde Jeová faz a aliança da circuncisão com Abraão. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu Jeová a Abraão, e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e seja perfeito. Eu porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo, quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás o pai de muitas nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão. Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e te farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. E te darei a ti e a tua descendência depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão, tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti nas suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal da aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado. Todo homem nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro, que não for da tua descendência. Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. E estará a minha aliança na vossa carne por aliança perpétua. E o homem incircunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo. Quebrou a minha aliança. E aí em Gênesis 17, 23 a 27 continua. Então tomou Abraão a seu filho Ismael e a todos os nascidos na tua casa e a todos os comprados por seu dinheiro, todo homem entre os da casa de Abraão, e circuncidou-os a carne do seu prepúcio naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. E era Abraão da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidado a carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Naquele mesmo dia foram circuncidados Abraão e Ismael, seu filho, e todos os homens da sua casa, os nascidos em casa, os comprados por dinheiro ao estrangeiro, foram circuncidados com ele. Então, 24 anos depois de Abraão estar caminhando com Deus, sendo usado por Deus, sendo considerado amigo de Deus, aí Deus estabelece uma aliança com Abraão no sentido da aliança da circuncisão da carne. Essa circuncisão foi
entre Deus e Abraão por todas as suas gerações. Uma aliança perpétua. Algumas pessoas, eles pegam esse termo em hebraico, que é traduzido como perpétuo, e afirmam que ele diz respeito a um tempo muito longo, mas ele tem um fim. Essa palavra ela pode ter este significado. Porém, quando ele fala por todas as vossas gerações, então não tem fim. Então, enquanto existir as gerações de Abraão, a aliança continua valendo. Ela realmente é uma aliança eterna. Ela não é uma aliança por um longo período de tempo. Ela é uma aliança eterna, por quê? Porque ela é por todas as suas gerações. Ela não é por algumas das suas gerações. Ela não é por um grande número das suas gerações. Ela é por todas as suas gerações. Então, enquanto estiver nascendo geração de Abraão, esta aliança continua em pé, continua valendo. Então, esse é um primeiro mito que a gente tem que se livrar dele no que diz respeito à aliança da circuncisão. Ela não era para um grande período de tempo. Ela é eterna. Ela é uma aliança eterna. O texto é muito claro no que diz respeito a isso. Uma aliança perpétua por todas as vossas gerações. Deixa eu só dar uma olhada na minha internet aqui, porque eu estou percebendo que eu estou com... Não, tá ok. Parecendo que eu estou com um pouco de atraso. Eu espero que não esteja atrapalhando aí a transmissão. Uma outra questão que a gente tem que desmistificar aqui no que diz respeito à aliança da circuncisão é que ela não se aplica unicamente aos filhos de Abraão. Quantas vezes nós escutamos que a aliança da circuncisão ela é para o povo judeu? E o texto diz claramente que é para Abraão e para aqueles que se uniram à família de Abraão. Seja por vontade própria e até mesmo sem vontade. Né? No caso ali, o texto diz que aqueles que foram comprados por Abraão, eles teriam que ser circuncidados. Né? Então, no caso ali, não era nem uma questão de vontade. Não era nem uma questão de alguém que resolveu se unir à família de Abraão porque amava Abraão. Era uma questão do seguinte: quem estiver vivendo dentro da sua casa e quem fizer parte da sua família, seja ele natural, seja ele estrangeiro comprado por dinheiro, seja ele seu servo, seja ele um escravo, essa pessoa, para fazer parte da aliança que eu estou fazendo com você e ter direito às promessas que eu estou apresentando para você, essa pessoa precisa também ser circuncidada. Portanto, não existe, biblicamente falando, essa história de que a circuncisão ela é para o povo judeu. É mentira. Ela vem através de Abraão para todo aquele que se torna parte da família de Abraão. E nós sabemos que a família de Abraão ela se expande, porque a promessa é que de Abraão Jeová constituiria uma nação. Então essa nação ela é a família de Abraão. Então aquilo que se aplica ao indivíduo Abraão, posteriormente, ela se aplica a Isaac, ela se aplica a Jacó, ela se aplica às 12 tribos de Israel. Então, quando uma das pessoas das 12 tribos de Israel adquiriam alguém e aquela pessoa passava a fazer parte da nação de Israel, viver dentro dos domínios de Israel e do povo de Israel, aquela pessoa tinha que ser circuncidada. Essa era a aliança. Portanto, é falsa a afirmação de que a circuncisão é apenas para o povo judeu. Uma coisa que chama atenção aqui também, que passa muitas vezes desapercebida, é o seguinte: a aliança, ela diz respeito à promessa de Jeová com relação ao reino, com relação à promessa do estabelecimento do reino em um território específico, que é a terra de Canaã. Só que Ismael, essa promessa, ela não se aplica a Ismael, teoricamente. Porque Ismael não é o filho da promessa. O filho da promessa é o filho que viria depois, Isaac. Porém, Ismael foi circuncidado. Ismael estava na idade de 13 anos e ele foi circuncidado. A gente sabe, quem me acompanha, quem acompanha os meus estudos, sabe que Abraão teve outros filhos da sua segunda esposa. Ele não foi casado apenas com Sara, ele foi casado com Quetura.
Se eu não me engano, o nome é esse, Quetura, do qual ele teve, se eu não me engano, 6 outros filhos. Todos esses filhos também foram circuncidados. Porém, a aliança foi com Isaac. A aliança de Jeová, a promessa de Jeová foi através de Isaac. Só que quando a gente vê o contexto da aliança de Deus com Abraão, no qual ele fala que todas as nações da terra serão abençoadas, ou todas as nações da terra serão enxertadas na sua descendência, ele está se referindo à descendência da promessa. Então, apesar dele ter tido Ismael, dele ter tido Midian e outros filhos, o propósito de Jeová é que, através da linhagem de Isaac, ele constituísse uma nação que seria luz para os outros povos, inclusive para os seus irmãos, e, através da fé, esses irmãos abraçariam a fé do Deus de Israel, que foi prometida através da linhagem de Abraão, Isaac e Jacó. Esse era o objetivo. Por isso Ismael foi circuncidado. Por isso os outros filhos de Abraão também foram circuncidados. Por quê? Porque o objetivo era que eles entrassem na aliança pela fé. Apesar de que a gente sabe que isso não aconteceu nem mesmo com os filhos de Esaú. Né? Quando Isaac tem Esaú e Jacó, a linhagem da promessa continua através de Jacó. Esaú se torna meio que um filho rebelde. Deles saem outras gerações. E essas gerações dos filhos de Esaú, na verdade, se tornaram inimigos em alguns momentos da história de Israel. Eles não abraçaram a aliança, mas o objetivo era que eles abraçassem. E eles receberam a aliança da circuncisão. Porém, nós vamos ver um pouco mais para frente que a aliança da circuncisão ela é um sinal daquilo que já aconteceu dentro do nosso coração. A aliança da circuncisão em si, ela não tem valor nenhum. Ela não tem um poder sobrenatural de te transformar em um homem de Deus. Ela não tem um poder sobrenatural de fazer com que as bênçãos de Deus sejam derramadas na sua vida pelo simples fato de você não ser circuncidado. Ela é apenas a confirmação do seu compromisso de fé de andar em obediência diante de Deus e de abraçar a aliança que ele te oferece. A aliança que foi oferecida para Abraão aos 75 anos de idade, aquela aliança que foi baseada única e exclusivamente na fé, durante 24 anos, Abraão demonstrou para Jeová o desejo dele de servi-lo, a fidelidade dele com relação aos estatutos e juízos de Deus, a obediência com relação àquilo que Deus esperava dele. E aí, 24 anos depois, ele fala, agora eu vou te dar um selo. Você vai colocar um selo na sua carne para confirmar aquilo que você já demonstrou para mim nas suas atitudes, que é a sua fé. Se os demais filhos de Abraão, as demais gerações de Abraão que foram circuncidadas, não abriram o coração para receber essa mesma fé, a circuncisão deles não tem valor nenhum. Porque eles não entraram verdadeiramente na aliança. Porque a primeira coisa que conta, e a gente vai ver isso agora para frente, daqui a pouco, é a circuncisão do coração. Então aqui em Gênesis 17, Jeová estabelece com Abraão a circuncisão na carne. Em Gênesis capítulo 15, quando a gente lê Gênesis capítulo 15, a gente vê que em um determinado momento, Jeová disse para Abraão que a descendência dele, a descendência da aliança, essa linhagem da aliança, ela seria peregrina em terra estrangeira por 400 anos. Ela seria escravizada e ela sairia dali daquele período como uma grande nação. Ali ela se tornaria uma nação. Até então ela era uma família. Mas ali, durante aquele período de 400 anos de peregrinação e um período de escravidão, ela sairia dali uma nação. Nós sabemos que isso acontece durante o período de Israel no Egito. E aí, quando a gente chega no capítulo 12 de Êxodo, a gente já vê ali as 9 pragas, né, já haviam sido derramadas sobre o Egito, mostrando o juízo de Deus sobre o povo do Egito, sobre o faraó e a maneira como ele tratou o povo de Israel. E aí a gente chega no preparativo para a Páscoa, né, a 10ª praga, que seria colocada sobre os primogênitos do Egito e que resultaria na libertação do povo da escravidão do Egito.
A gente, durante o nosso período dentro da igreja, a gente sempre escutou que o Egito, ele é uma figura, ele é uma sombra profética da nossa libertação da escravidão do pecado. E eu creio claramente nisso. Quando a gente pega a história do Egito e a gente pega a revelação do Novo Testamento, nós vimos que realmente existe esse mesmo processo de nos libertarmos daquele que domina esse mundo. Né? Faraó, ele dominava um local específico. O inimigo hoje, ele domina toda a humanidade. O mundo jaz no maligno. E ele escraviza a humanidade. E através da fé no Cordeiro de Deus, que pagou o preço do pecado do mundo, nós então somos libertos da garra do Egito, da garra do faraó, da garra do inimigo, né? Somos libertos, somos salvos para sermos conduzidos ao reino do nosso Deus. Este é o processo que acontece através da fé no Messias. Ali no Egito, eles tinham a promessa da libertação como resultado da morte de um cordeiro. Né? Para eles ali, eles não tinham a dimensão profética do que isso viria a ser no futuro. Mas quando Moisés, através daquilo que Jeová revela a ele, instrui o povo a como se preparar para aquele dia de Páscoa, para o sacrifício daquele cordeiro, né, que resultaria na sua salvação, na sua libertação, ele instrui a respeito do estrangeiro que havia abraçado a fé no Deus de Israel. Quando a gente lê a respeito das pragas, se eu não me engano, quando chega por volta da 6ª praga, algumas pessoas do Egito passam a prestar atenção naquilo que Moisés estava ensinando e eles falam o seguinte: olha, nós já vimos que tudo o que ele faz tem se manifestado. O Deus dele tem se mostrado muito mais poderoso do que o Deus que os egípcios creem. Então nós vamos começar a dar ouvido para o que esse Moisés está falando. E aí quando Moisés falava, tirem os seus animais do campo porque vai cair uma saraiva de pedra, os egípcios e pessoas de outros povos iam lá e também tiravam os seus animais. E eles começaram a agir por quê? Porque eles passaram a crer no Deus de Israel. Então quando a gente chega no capítulo 12, na 10ª praga, dezenas, talvez centenas de milhares de gentios que viviam também como escravos na terra do Egito e os próprios egípcios, eles passaram a crer no Deus de Israel como realmente sendo o único Deus verdadeiro, como sendo o Deus Todo-Poderoso. Porque todas as pragas que Jeová manifestou no Egito, ele manifestou humilhando algum tipo de cultura religiosa que o povo do Egito acreditava. O povo adorava sapos, eles adoravam o rio, eles adoravam todo tipo de animal, de moscas e de etc. Tinham vários deuses que representavam cada um desses animais e Jeová utilizou essa crendice egípcia e a humilhou através da manifestação do seu poder que trouxe castigo para o Egito. Então o povo creu, esse é o Deus Todo-Poderoso. E eu quero me unir a ele, eu quero seguir as instruções dele. Então quando chega instruções a respeito da Páscoa, a instrução já não era mais apenas para o descendente de Abraão. A instrução era para o descendente de Abraão e para o estrangeiro que já havia abraçado a fé. Então aquela nação que estava se formando ali no Egito, ela não era mais uma nação étnica, né? Uma linhagem pura de israelitas. Ela era uma nação formada por naturais e por estrangeiros, que unidos pela fé estavam no compromisso de obedecer o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então quando a gente chega no capítulo 12 de Êxodo, versículo 17 a 19, o Senhor diz assim no que diz respeito à festa dos pães ázimos. Guardai, pois, as festas dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tirei vosso exército da terra do Egito, pelo que guardareis a este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês à tarde, comereis pães ázimos até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Ou seja, Jeová já estava considerando parte da congregação de Israel o estrangeiro, não mais só o natural. Então aquele estrangeiro que lá na aliança feita com Abraão no capítulo 17 de Gênesis,
recebeu a oportunidade de entrar na aliança da circuncisão por fazer parte da família de Abraão, aqui nós vemos que o estrangeiro, por fazer parte do povo de Israel, havia se tornado, estava passando a ser tratado da mesma maneira que um natural. Tanto o estrangeiro quanto o natural. A partir do versículo 43, o texto passa a se referir a respeito do Cordeiro Pascal de forma específica. Aqui estava falando da festa dos pães ázimos. Então, tanto o natural quanto o estrangeiro tinha que cumprir as mesmas regras. As mesmas regras se aplicavam para o estrangeiro ou para o natural. Se o estrangeiro desobedecesse, ele seria cortado da congregação de Israel. Portanto, o estrangeiro era contado como parte da congregação de Israel. Versículo 43 a 49. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho do estrangeiro comerá dela. Porém, todo servo comprado por dinheiro, depois que o houveres circuncidado, então comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O que seria esse estrangeiro e o assalariado? O estrangeiro seria alguém que talvez estivesse momentaneamente ali no meio deles. O assalariado, alguém que ele contratou por um determinado período de tempo, mas que não vive, não faz parte da família do povo de Israel. Né? Por exemplo, vamos utilizar a realidade nossa de hoje. Né? Vamos supor que a nação de Israel fosse uma nação teocrática, uma nação que fosse governada por Deus, coisa que não é hoje em dia. Mas vamos supor que fosse. A nação de Israel pode contratar pessoas para poder ir lá prestar serviço para eles durante um período de tempo. Né? Petrolíferas, empresas de tecnologia, a pessoa vai para lá durante um período de tempo e ela vai trabalhar lá. Ela é um estrangeiro que está dentro da terra de Israel, mas que ela não abraçou a fé de Israel. Ela não se tornou parte de Israel. Ela está ali de forma temporária. Então o texto está falando aqui de maneira clara. Essas pessoas, elas não têm parte com isso aqui. Porque elas estão aqui de maneira temporária. Porém, aquele que você comprou, e dentro dessa realidade daquela época, isso era algo normal, aquele que você comprou por dinheiro e se tornou propriedade sua e, portanto, se tornou parte da sua família, aquele ali ele tem que ser circuncidado. Depois que ele tiver sido circuncidado, aquele ali pode comer do cordeiro pascal. Mas se ele, mesmo sendo comprado, não for circuncidado, ele não tem direito a comer do cordeiro pascal. E aí o texto continua. Numa casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrará ossos, toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo homem. Então chegará a celebrá-la e será como o natural da terra, mas nenhum circunciso comerá dela. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrina entre vós. Aqui tem uma diferença entre o estrangeiro que a gente comentou anterior e esse aqui. Esse estrangeiro, pela fé, pela convicção dele, ele abraçou a fé do Deus de Israel e ele quer prestar culto a esse Deus, ele quer adorar a esse Deus, ele quer guardar aquilo que esse Deus santificou, como, por exemplo, a Páscoa. Então, se esse estrangeiro, o coração dele, se tornou para se tornar um servo do Deus de Israel e ele quer fazer parte disso, então que ele seja circuncidado. Se ele não tiver sido circuncidado ainda, a situação dele vai ser igual àquele que foi comprado, que deve ser circuncidado, mas ainda não foi. Ele não pode comer. Pode ser que num tempo futuro, aquele que foi comprado será circuncidado e ele vai poder comer lá para frente. Da mesma forma, esse estrangeiro que entrou pela fé e ele deseja ter parte nisso, se ele não tiver sido circuncidado naquele momento, olha, então esse ano você não pode comer. Se você quiser comer, você vai circuncidar num determinado momento e nos próximos anos você come do cordeiro pascal. Então a realidade aqui era que, assim como Jeová, né, ele fez a promessa da aliança, a revelação do evangelho do reino a Abraão, sem nenhum pré-requisito de ritual, de qualquer ato cerimonial para que ele entrasse em aliança com Abraão, ele tirou Abraão
daquela cultura pagã. Ele fez de Abraão seu profeta, ele entrou em aliança com Abraão, ele entrou em amizade com Abraão. E posteriormente, ele apresentou a Abraão a questão da circuncisão. O mesmo parâmetro utilizado com Abraão foi utilizado aqui no Egito. Para o povo de Israel, eles já vinham, por causa daquilo que eles receberam de Abraão, eles já vinham circuncidando. Porém, para aquele estrangeiro adulto que havia crido, ou até mesmo para as crianças daquele estrangeiro que já estavam numa idade maior, né, que não era no 8º dia, que creram por causa dos sinais e maravilhas que Jeová manifestou no Egito, e passaram a querer seguir o Deus de Israel, não houve uma imposição. O que houve para eles foi o seguinte: existem determinadas questões que o fato de você não for circuncidado, você vai ter limitações. Mas Jeová não impediu que aquelas pessoas se unissem a ele através da fé. E a gente vê isso em Êxodo capítulo 12, 37 a 38. O texto diz assim: assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar os meninos. E subiu também com eles muita mistura de gente. O que é essa muita mistura de gente? É gente de tudo quanto é povo. São gentios de tudo quanto é nação da terra. E ovelhas e bois de uma grande quantidade de gado. Então, Jeová, ele não impediu, ele não exigiu que aquelas pessoas fossem circuncidadas para serem salvos do Egito. Apesar deles não terem tido o direito de comer do cordeiro, o sacrifício do cordeiro os libertou do Egito. O sacrifício do cordeiro os salvou. O sacrifício do cordeiro impediu que os primogênitos deles fossem mortos pelo anjo da morte. Porque eles foram para dentro da casa de um israelita, eles tiveram comunhão com eles, a única coisa que eles não puderam foi comer daquilo que era sacrificado a Deus. Porque a Páscoa ela é um sacrifício a Deus. Então aquilo que é sacrificado a Deus, a palavra de Deus, a lei de Deus, posteriormente revelada, né, depois da aliança no Sinai, ela coloca critérios que, por exemplo, uma pessoa não circuncidada, ela não pode se aproximar do templo, ela não pode ir no templo, ela não pode tocar nas coisas sagradas. E o Cordeiro Pascual, por ser um sacrifício, ele é sagrado. Então, se você não é circuncidado, não tem problema nenhum. A salvação de Deus, ela te alcança. Ela vai te buscar, ela vai te salvar, ela vai permitir que você se torne parte do povo de Deus, mas para que você entre plenamente em comunhão com aquilo que Deus preparou para o seu povo, vai chegar um momento que você vai precisar ser circuncidado. Então esse é o parâmetro estabelecido por Deus aqui em Êxodo, este é o parâmetro estabelecido com Deus lá em Gênesis com Abraão. Então, a fé, ela vem antes da circuncisão. Não é o contrário. Não é você ser circuncidado para provar que você foi salvo, como a gente viu a discussão lá em Atos, capítulo 15. Que eles queriam impor. Não, primeira coisa a gente tem que circuncidar eles. Se eles aceitarem ser circuncidados, aí a gente vai e caminha com outro processo. Né? Aí eles vão provar que eles creram. Não. Jeová, ele recebe pela fé. Ele nos salva pela fé. Ele nos permite nos tornarmos povo de Deus pela fé. E a partir daí, nós vamos caminhar em obediência. Números 15, versículo 15 a 16. O mesmo estatuto haja para vós, ó congregação, e para o estrangeiro que entre vós peregrina, por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Como vós, assim será o peregrino perante Jeová. Uma mesma lei, um mesmo direito haverá para vós e para o estrangeiro que peregrina convosco. Então a palavra de Deus é muito clara. Não existe essa questão de, essas leis é para o povo judeu. Não existe isso. A lei é para todo aquele que crê, seja natural, seja estrangeiro. Aqui em Êxodo capítulo 12, uma multidão de gentios abraçou-se ao povo de Israel, creu no Deus de Israel e saiu do Egito e foi para o Monte Sinai. A palavra de Deus fala que ele chama aquele amontoado de pessoas, aquele ajuntamento de pessoas, como sendo a Kahal de Israel, a eclesia de Israel, a igreja de Israel, a congregação dos filhos de Israel.
Todas essas palavras, elas podem ser traduzidas ali a partir da palavra hebraica kahal. No grego da Septuaginta do Antigo Testamento, a palavra que está ali é eclesia. Então ali se forma a nação do povo de Deus, que nada mais é do que a igreja. A igreja, ela é a manifestação da nação do povo de Israel, que é uma mistura de naturais estrangeiros. Então essa mistura, ela vai para o Monte Sinai, e ali no Monte Sinai ela recebe a lei de Deus e entra em aliança com Deus. A aliança lá no Monte Sinai não foi assim: olha, separem os estrangeiros, porque agora eu vou fazer uma aliança com Israel, com o povo judeu, porque é só para eles. E o estrangeiro fica de lado. Aqui não. Quando Jeová chega e se manifesta, ele fala: eu sou o Deus de todos vocês. E ali embaixo tinha estrangeiro e natural. Então, é o Deus de todos. Nunca houve uma lei para um e essa lei não é para o outro. Nunca houve isso. Então, desde lá do início, a circuncisão ela era para o descendente e para o estrangeiro que se une à família de Abraão. A aliança da circuncisão, que ela foi estabelecida através de Abraão, ela é mencionada por Moisés. Moisés não recebeu a aliança da circuncisão. A gente viu no estudo de Atos capítulo 15 que uma das coisas que os falsos convertidos fariseus queriam era impor a circuncisão recebida por Moisés. Não existe circuncisão, aliança da circuncisão recebida por Moisés. A aliança da circuncisão foi recebida por Abraão. A gente viu lá o que quer dizer a circuncisão segundo Moisés. Mas Moisés cita aquilo que já foi estabelecido com Abraão. Levíticos 12, versículo 1 a 3. Falou mais Jeová a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: se uma mulher conceber e der à luz um menino, será imunda 7 dias, assim como nos dias da separação da sua enfermidade, será imunda. E no dia 8º se circundará ao menino a carne do seu prepúcio. Ele só menciona aquilo que já havia sido estabelecido através de Abraão. Após os 40 anos de peregrinação no deserto, então o povo sai do Egito, aquela multidão, gentios e israelitas, eles entram em aliança com Deus, e aí depois eles ficam 40 anos peregrinando por causa da desobediência do povo. Após os 40 anos, Jeová então dá uma ordem a Josué, capítulo 5, versículo 2 a 8. Eles estavam prestes a herdar a terra. A promessa da terra está diretamente relacionada à aliança da circuncisão. A aliança da circuncisão ela é o sinal referente à promessa que Deus deu a Abraão de que ele ia entregar a terra para eles. E aí chega aquela multidão na borda ali do Jordão para entrar na terra, para conquistar, para receber a herança. E aí Deus fala assim: opa, peraí, eu não exigi de nenhum de vocês, gentios, que saíssem, que para se tornar parte do meu povo, para abraçar a minha fé, fosse circuncidado. Só que a herança da terra, ela está ligada ao contrato que eu fiz com Abraão da aliança da circuncisão. Então, chegou a hora de circuncidar. Josué 5, versículo 2 a 8. Naquele tempo disse Jeová a Josué: fazei facas de pedra e torne a circuncidar segunda vez aos filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou aos filhos de Israel no monte dos prepúcios. E foi esta a causa porque Josué o circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra já haviam morrido no deserto pelo caminho, depois que saíram do Egito. Porque todos os do povo que saíram estavam circuncidados. Mas a nenhum dos que nasceram no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação. Os homens de guerra que saíram do Egito e não obedeceram à voz do Senhor, os quais Jeová tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais dar-nos, terra que manda leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos. A estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho.
E aconteceu que, acabando de circuncidar a toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Então todo mundo que saiu de Israel, que chegou na margem do Egito e que não havia sido circuncidado, para entrar e ter posse da terra, eles tiveram que entrar na aliança da circuncisão, tiveram que ser circuncidados. Aí o texto, ele fala que os filhos de Israel foram circuncidados. O texto não diz que os estrangeiros foram circuncidados. E aí alguém pode levantar essa questão. Mas Marcelo, peraí, o texto não está falando do estrangeiro, o texto está falando da nação de Israel, dos filhos de Israel. E os estrangeiros, o que aconteceu com eles? Eles não precisaram circuncidar porque não se aplica a eles? Nós já vimos que lá na aliança com Abraão se aplica sim ao estrangeiro. Nós já vimos isso. Isso é inquestionável. Então, como que eu sei aqui que se aplica ao estrangeiro? O capítulo 8 de Josué nos ajuda a entender isso. Josué capítulo 8, versículo 30 a 35. Então Josué edificou um altar a Jeová, Deus de Israel, no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, conforme ao que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras inteiras, sobre o qual não se moverá instrumento de ferro, e ofereceram sobre ele holocausto ao Senhor, e sacrificaram ofertas pacíficas. Também escreveu ali... Opa, bati o pé aqui. Também escreveram ali, em pedras, uma cópia da lei de Moisés que este havia escrito diante dos filhos de Israel. E todo Israel, presta atenção, e todo Israel, com os seus anciãos, os seus príncipes, os seus juízes, estavam um de outro lado da arca, perante os sacerdotes levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, assim estrangeiros como naturais. Metade deles em frente ao monte Gerizim e a outra metade em frente ao monte Ebal, como Moisés, servo de Jeová, ordenara, para abençoar primeiramente o povo de Israel. E depois leu em alta voz todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme a tudo que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara, que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, mulheres, meninos e os estrangeiros que andavam no meio deles. Então o texto aqui deixa claro que para Jeová, para Deus, o estrangeiro que se uniu, ele é parte do povo de Israel. Então quando o texto fala aqui que todo o Israel estava ao redor da arca, tanto o estrangeiro quanto o natural, subentende-se que na concepção de Deus, de Jeová, o estrangeiro é Israel. Ele não é mais um gentio, ele é Israel. Então, quando a gente vai no capítulo 5 de Josué e vê que todo Israel, todo o povo, os filhos de Israel, tiveram que passar pela circuncisão, isso inclui o estrangeiro. Por quê? Porque ele é parte do povo de Israel. Ele se torna um filho adotivo. Ele passa a ter direito à herança, os mesmos direitos, as mesmas leis. Então, claramente, a circuncisão se aplica ao estrangeiro quando ele foi entrar para herdar a terra. Então, de tudo aquilo que foi lido para o povo, o texto aqui de Josué fala que toda a lei foi lida para todos aqueles que estavam ali, uma cópia da lei foi escrita para todos aqueles que estavam ali. Entre isso, então, está o livro de Deuteronômio, que faz parte da lei. E Deuteronômio capítulo 10 tem algo muito importante para nos ensinar a respeito da circuncisão. Deuteronômio 10 nos diz o seguinte: Deuteronômio 10, versículo 11 a 22. Porém, Jeová me disse: levanta-te, põe-te a caminho adiante do povo, para que entrem e possuam a terra que jurei dar a seus pais. Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que temas a Jeová teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ames. Sirva a Jeová teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma.
que guardes os mandamentos de Jeová e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o seu bem. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Tão somente Jeová se agradou de teus pais para os amar, e a vós, descendência deles, escolheu depois deles de todos os povos, como neste dia se vê. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureceis a vossa cerviz. Pois Jeová vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensa, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Por isso amareis o estrangeiro, pois foste estrangeiro na terra do Egito. A Jeová teu Deus temerás, a ele servirás, a ele te achegarás e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez estas grandes e terríveis coisas que os teus olhos têm visto. Com 70 almas teus pais desceram do Egito, e agora Jeová teu Deus te pôs como as estrelas do céu em multidão. Então, o que Jeová espera do povo? O texto mesmo está perguntando isso. A única coisa que eu desejo de vocês. Isso aqui é depois dos 40 anos peregrinando pelo deserto. A única coisa que eu espero de vocês, não endureçam o coração de vocês, tendo um coração de rebeldia contra mim, rejeitando a minha aliança, rejeitando a minha lei, mas circuncidem o vosso coração e andem em obediência diante de mim. Tenham temor de mim, obedeçam os meus mandamentos, guardem a minha lei, andem nela. Portanto, aqui em Deuteronômio capítulo 10, nós vemos que na velha aliança, no que é chamado de Antigo Testamento, Deus já havia estabelecido a circuncisão do coração como algo mais importante do que a circuncisão da carne. Aqueles que estavam circuncisos na carne, por causa da rebeldia, eles morreram no deserto durante os 40 anos. Lá no texto de Josué a gente acabou de ler sobre isso. Eles eram circuncidados na carne, mas o coração deles estava longe de Deus. O coração deles estava os conduzindo a uma vida de rebeldia, de desobediência. O que aquela circuncisão da carne serviu para eles? De nada. Absolutamente nada. Por quê? Porque eles não tinham um coração circuncidado. E o que Jeová está falando aqui para o povo, que agora estava preparado para herdar a terra, era o seguinte: primeira coisa que eu quero de vocês é a circuncisão do coração. Logo depois, algum tempo depois de Moisés falar essas palavras aqui em Deuteronômio capítulo 4, Josué, ele recebe a ordem de circuncidar o povo. Moisés morre, Deus mata Moisés por causa da desobediência de Moisés durante o período dos 40 anos, no qual Jeová falou que ele não ia entrar na terra. Josué pega a liderança do povo e aí chega a circuncisão da carne. Mas não adianta nada se o povo chegasse para herdar a terra com aquele mesmo espírito no qual eles viveram durante 40 anos e eles viram a geração passada, os seus pais, perseverando em desobedecer a Deus, perseverando em rejeitar a aliança de Deus. Não adiantava nada eles chegarem ali na beira da terra prometida, serem circuncidados e entrarem na terra com aquela mesma atitude. Então, antes deles chegarem ao ponto de serem circuncidados na carne, Jeová falou com eles: olha, a primeira coisa que vocês têm que mudar é o coração de vocês. Vocês têm que ser circuncidados no coração. E essa circuncisão do coração de vocês vai te conduzir a uma vida de obediência aos meus mandamentos. Vocês vão ter temor de mim. Vocês vão me amar com todo o coração, com toda a sua alma. E vocês vão guardar os meus mandamentos. E vocês vão amar o estrangeiro, e vocês vão amar a viúva, vão amar o órfão. Por quê? Porque está prescrito na minha lei que vocês têm que se comportar assim. E isso se aplica ao estrangeiro e ao natural. Porque aqui, quando ele estava falando com a nação de Israel, ali a gente já sabe, a gente tem que ter isso muito claro na nossa mente. Era uma mistura de pessoas. E Jeová então fala para eles: o que eu estou mais preocupado é com a circuncisão do seu coração. Se não existir circuncisão no seu coração que te conduza a uma vida de obediência e de fidelidade
A circuncisão da carne não tem valor algum. Você vai perecer. O meu juízo vai ser derramado sobre você e eu vou te destruir. Porque a circuncisão da carne sem a circuncisão do coração não vale nada. Abraão, primeiramente, demonstrou para Deus que ele estava circuncidado no coração. E aí Deus apresentou para ele a circuncisão da carne. Isso aconteceu lá no povo saindo do Egito. Isso volta a acontecer aqui em Deuteronômio. Primeiro, a circuncisão do coração. Eu quero ver obediência. Eu quero ver temor. Eu quero ver compromisso com a verdade. Não brinquemos com Deus. Não vamos falar que nós cremos, que nós obedecemos, e na hora que a gente virar as costas, nós estamos mentindo, nós estamos agindo de maneira desonesta, nós estamos envolvidos com promiscuidade. Não adianta. A gente não tem como se esconder de Deus. Deus conhece o nosso coração. É muito fácil eu colocar na beirada da minha roupa tzitzi e andar para poder, eu sou alguém que guarda a lei. Ou então, é muito fácil, não é tão fácil assim, eu passar por uma circuncisão para poder psicologicamente acreditar que agora eu tenho superpoderes, agora eu sou uma super pessoa, porque eu fiz um corte, passei por uma cirurgia, e aí eu posso me enganar achando que aquilo ali faz de mim alguém melhor, sendo que, na verdade, a minha vida diante de Deus continua sendo uma vida de desobediência. Continua sendo uma vida de falta de fidelidade e de compromisso para obedecer às leis de Deus. Eu estou enganando a mim mesmo se eu fizer isso. Infelizmente, muita gente gosta de se enganar. Eles estão preocupados com a aparência externa. Era o que os fariseus faziam. Por isso Yeshua os chamava de hipócritas. O que adianta? O que adianta você ter aí a tzitzi pegando lá no joelho, lá no pé? O que adianta você ficar na primeira fila da sinagoga para orar em voz alta para parecer mais santo do que os outros, se o seu coração está sujo, está podre, se você não tem compromisso, se você não tem amor, se você não tem respeito, se você não tem fidelidade a Deus e nem ao seu próximo? Era por isso que Yeshua os chamava de hipócritas. E a gente tem que ter cuidado para a gente não cair nessa mesma hipocrisia. Eu estou circuncidado. Eu estou circuncidado e agora eu posso continuar enganando as pessoas, porque eu estou circuncidado. Eu estou em aliança. Não. Esaú também era circuncidado. Aonde que a gente viu na palavra de Deus Esaú vivendo uma vida em obediência e em compromisso e em temor com a palavra de Deus? Em lugar nenhum. Os outros filhos de Abraão eram circuncidados. Os filhos de Ismael eram circuncidados. Mas eles não abraçaram a aliança. Porque abraçar a aliança não é uma coisa física. É uma coisa interna, do coração. A física ela é simplesmente um sinal daquilo que está dentro de nós. Se eu tiver o desejo de fazer a questão física, a circuncisão física, apenas por acreditar que aquilo ali de alguma maneira vai me dar um poder sobrenatural e vai me colocar em um status melhor diante de Deus, eu estou sendo um idiota, porque eu estou passando por uma dor desnecessária, porque aquilo não vai valer nada para mim. Eu moro em uma sociedade de pessoas circuncidadas ao meu redor, tanto judeus quanto árabes. E não só árabes. Existem pessoas da África que herdaram da cultura tanto judaica, tanto árabe. Os descendentes de Abraão, eles se espalharam por aquela região. Então eles herdaram a cultura da circuncisão. Mas eles não têm nada de Deus neles. Nem o judeu, que está misturado com cabala, que está envolvido com todo tipo de misticismo, que faz culto aos mortos, que praticam aquilo que é abominável diante de Deus, quanto o muçulmano, que adora falsos deuses, mas são circuncidados. A circuncisão dele tem algum valor? Nada. Mas eu creio em Yeshua, então para mim vai fazer diferença se eu circuncidar. Vai, se você estiver buscando viver uma vida em obediência. Se você tiver o coração circuncidado, que te conduza a uma vida de obediência à lei de Deus. Porque se não tiver, você está só com uma operação a mais no seu corpo, igual qualquer outro, inclusive ateu. Países como Inglaterra e Estados Unidos, era parte do procedimento médico as crianças serem circuncidadas quando nasciam. Hoje isso já não é mais comum, mas até alguns anos atrás, talvez algumas décadas atrás, era normal. A criança nascia no hospital, já circuncidava a criança.
Não interessa se você tem religião, se você não tem religião, se você tem Deus, se você acredita em Jesus, em Buda ou em qualquer outra coisa. Não interessa. Circuncidado. Tem algum valor aquilo ali? Absolutamente nenhum. O ateu pode ser circuncidado, o budista pode ser circuncidado, o satanista pode ser circuncidado. Qualquer um. Mas a circuncisão do coração, somente Deus pode gerar em nós, através da presença do Espírito Santo dele, que nos conduz a uma vida de obediência. E essa é a circuncisão que importa. Ah, quer dizer então que se eu tiver essa circuncisão, eu excluo a outra? Não. Porque Deus está exigindo de um povo no qual ele deu a aliança da circuncisão na carne, ele está exigindo a circuncisão do coração. Mas ele não está excluindo a circuncisão da carne. Porém, ele está deixando claro que o que verdadeiramente importa é uma vida de obediência. Se o que importa é uma vida de obediência, então eu vou pegar ali o que Jeová espera que eu obedeça e eu vou procurar viver segundo aquilo ali que ele deseja de mim. E na hora que eu for procurar naquela lista, eu vou encontrar ali que todo homem que se torna parte da família de Abraão deva ser circuncidado. Opa, eu estou obedecendo essa linha aqui, eu estou obedecendo essa linha aqui, eu estou obedecendo essa aqui, opa, essa aqui. Não quer dizer que eu preciso obedecer essa aqui também? Talvez isso vai levar 20 anos para você conseguir entender isso. Talvez vai levar 24 anos, como levou com Abraão. No meu caso, levou, sei lá, 11, 12 anos, talvez. Em torno disso, cerca de 11 a 12 anos. Até que eu tive a convicção de que eu precisava passar pela circuncisão. Mas a circuncisão primeira que importa é aqui dentro. É uma circuncisão que te leva a ter consciência da nossa responsabilidade de viver uma vida de fidelidade a Jeová. É essa a circuncisão que importa. Sem a circuncisão do coração, a circuncisão da carne não tem valor algum. E quando a gente for tratar lá do Novo Testamento, a gente vai entender por que Paulo fala essas coisas. Por que Paulo fala essas coisas? Porque Paulo conhecia isso aqui. Infelizmente, as pessoas dentro da igreja nunca ouviram falar disso. A gente escutou dentro da igreja que, não, no Velho Testamento, na Velha Aliança, era a circuncisão da carne, mas agora na Nova Aliança é a circuncisão do coração. Nunca leram Deuteronômio capítulo 10. Mas não só Deuteronômio capítulo 10. Eles também não leram Deuteronômio capítulo 30, que é uma profecia relacionada aos últimos dias, no que diz respeito ao processo de Deus de salvar o seu povo de Israel. Deuteronômio 30, versículo 1 a 8. E será que, sobrevindo todas estas coisas, a bênção ou a maldição que tenho posto diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar Jeová teu Deus, qual que é o pano de fundo aqui? O povo de Israel, por viver em desobediência, a maldição vai ser derramada sobre ele, eles vão ser espalhados entre as nações da terra. São as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqueles para quem Yeshua veio para trazer de volta. O propósito da vinda do Yeshua é o reestabelecimento da nação de Israel, o cumprimento da promessa do estabelecimento da nação. Esse é o objetivo da vinda dele. E ele vem salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aqui está falando desse retorno dessas ovelhas. Ele fala, quando vocês estiverem lá e lembrarem de que eu falei isso para vocês, e converterem a Jeová teu Deus, e deres ouvidos à minha voz, conforme tudo que eu te ordenei, o te ordeno hoje, tu e teu filho, com todo o teu coração e com toda a tua alma, então Jeová teu Deus te fará voltar do teu cativeiro, e se compadecerá de ti, e tornará a ajuntar-te dentre todas as nações entre as quais te espalhou Jeová teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam na extremidade do céu, desde ali te ajuntará Jeová teu Deus, e te tornará de lá. E Jeová teu Deus te trará a terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que os teus pais. E Jeová teu Deus circuncidará o teu coração, e o coração da tua descendência, para amares a Jeová teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, para que vivas. E a Jeová teu Deus porás todas estas maldições sobre os teus inimigos e sobre os que te odiarem e que te perseguirem. Converter-te-ás, pois, e darás ouvido à voz do Senhor, cumprirás todos os teus mandamentos que hoje te ordeno. Então, a promessa de Jeová é que nos últimos dias, quando Israel for salvo,
Jeová vai circuncidar o coração do povo para os conduzir a uma vida em obediência a todos os mandamentos que Deus entregou para que o povo vivesse segundo eles. Então esse é o propósito da circuncisão do coração. E esse é o desejo de Jeová para o povo dele. Que o povo dele tenha um coração circuncidado. Porque uma circuncisão da carne, sem primeiramente uma circuncisão do coração, não tem valor algum. É apenas uma cirurgia e mais nada, como qualquer outra. Não tem valor algum. Não pense que eu preciso me circuncidar para então eu me livrar da pornografia. Eu preciso me circuncidar para que eu tenha poder para me livrar do vício, para me livrar de uma prática desonesta. Não, eu tenho certeza, depois que eu me circuncidar, as coisas vão funcionar para mim. Eu vou admitir uma coisa para vocês aqui. Eu me circuncidei há 6 semanas atrás. E uma das coisas que eu tinha na minha mente quando eu me circuncidei era que, ao me circuncidar, Deus abriria a porta de bênçãos na minha vida na questão financeira. Quando a gente lê a aliança de Jeová com Abraão, está relacionado a isso. Eu vou te prosperar, eu vou te dar a terra que eu te prometi, eu vou te multiplicar, você vai virar uma grande nação. Está relacionado a isso. Isso não é que eu estou completamente errado. Porém, uma coisa que Jeová me revelou e me levou a entender depois que eu passei por isso, é que circuncisão não é uma barganha. Circuncisão não é uma moeda de troca. Olha, Jeová, eu vou lá passar por aquela dor, por aquele desconforto, e em troca você me dá isso. Ele não tem que me dar nada em troca. Ele não tem obrigação nenhuma de me dar nada em troca. A circuncisão ela é um ato de obediência e nada mais. Você está disposto a me obedecer? Me obedece. Você acha que você precisa entrar em aliança comigo? Ele não está me obrigando. Ele não está me forçando a nada. Eu faço pela minha própria vontade. Só que às vezes a gente acaba se deixando levar por esse tipo de espírito de mas se eu fizer isso para Deus, Deus vai me dar aquilo ali em troca. É um pensamento errado. Eu faço isso para Deus porque Ele é Deus. Eu faço isso para Deus porque Ele é o meu Senhor. Ele é quem manda em mim. Ele é quem tem controle sobre a minha vida. E eu devo amá-lo de todo o coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. Então tudo que faz parte em mim, louve a Jeová. E se Ele espera de mim que eu tenha a circuncisão da carne, porque eu creio que este é o mandamento dele, porque eu entendo que este é o mandamento que se aplica a mim, porque através da fé no Messias eu me tornei parte da família de Abraão, então eu faço única e exclusivamente como um ato de obediência. O resto cabe a Ele. Mas eu não posso usar isso como uma moeda de troca, porque não é uma moeda de troca. É um ato de obediência. Então, durante um tempo eu tive um pensamento errado disso. E Jeová me lembrou isso. Olha, você não está fazendo isso porque você está tentando me colocar contra a parede para mim te abençoar. Você está fazendo isso porque você quer me agradar, você quer me servir, você me ama. E é o que basta. É o que basta. Nós não devemos servir a Deus na expectativa de receber algo em troca. Nós servimos a Deus porque Ele é Deus. O resto cabe a Ele. Como Ele vai nos ajudar a conduzir nossas vidas, nos abençoar, nos prosperar ou não, cabe a Ele. Isso não muda o fato de que Ele é Deus e que nós devemos continuar servindo, adorando e sendo fiel a Ele. Não muda em nada. Então, assim como eu, durante um momento, eu tive um pensamento errado a respeito da motivação da minha circuncisão, algumas pessoas acham que a circuncisão ela é um ato de troca ou ela é um instrumento poderoso que aquilo que elas nunca conseguiram fazer, que é ter um compromisso de viver uma vida honesta diante de Deus, a partir do momento que eu fizer a circuncisão, agora eu vou parar de olhar as mulheres na rua com má intenção, com um desejo errado no coração. Meu amigo, se você compreendeu que Yeshua morreu por você, se você colocou uma tzitzi na sua cintura, se você estuda a lei há anos e crê que ela precisa ser aplicada na sua vida,
e você continua desejando a mulher do próximo, você continua tendo pensamentos promíscuos na sua mente, você continua enganando as pessoas no seu dia a dia, na sua vida comercial, você continua mentindo, você continua comendo aquilo que Deus declarou abominável. Não vai ser a circuncisão que vai mudar isso, não. Porque não é a circuncisão da carne que você está precisando. Você está precisando da circuncisão do coração que ainda não aconteceu em você. É isso. Portanto, busque primeiramente a circuncisão do coração. Porque é ela que conta. Você não vai entrar na presença de Deus porque você é circuncidado na carne. A maioria daqueles que foi circuncidado na carne vão direto para o inferno. A maioria deles. A maioria deles na história da humanidade vão direto para o inferno e são circuncidados na carne. Quem vai estar na presença do Pai é aqueles que tiveram o coração circuncidado. Mas como eu disse, isso não exclui, porque isso aqui é bíblico, e Jeová está falando isso aqui para pessoas que têm o mandamento de circuncidarem na carne. Ele está falando, você precisa circuncidar o seu coração primeiro. Então, elas não são excludentes. A circuncisão do coração ela não exclui a circuncisão da carne. Porém, nós devemos compreender que a circuncisão da carne sem a circuncisão do coração não tem valor nenhum. A circuncisão do coração sem a circuncisão da carne, ela te leva na presença de Deus. Ela te faz se tornar amigo de Deus. Ela te coloca em aliança com Deus e ela te leva a ter o entendimento de que você precisa viver uma vida em obediência aos mandamentos de Deus, o que futuramente pode te levar a chegar à conclusão que eu preciso cumprir aquele mandamento da circuncisão da carne. Mas o que conta é a circuncisão do coração. Sem ele, não existe mais nada. Jeremias 4, versículo 1 a 4. Se voltares, ó Israel, diz Jeová, volta para mim. E se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais vagueando. E jurarás, vive Jeová na verdade, no juízo e na justiça, e nele se bendirão as nações, e nele se gloriarão. Porque assim diz Jeová aos homens de Judá e a Jerusalém: preparai para vós o campo de lavoura, e não semeeis entre espinhos. Circuncidai-vos a Jeová, e tirai o prepúcio do vosso coração, ó homem de Judá e habitantes de Jerusalém, para que o meu furor não venha a sair como fogo, e arda de modo que não haja quem o apague por causa da maldade das vossas obras. Está falando com a gente circuncidada. Mas se você não quer ver a minha ira ser derramada como fogo sobre você, circuncide o seu coração. Então, claramente, o texto aqui está colocando a circuncisão do coração como sendo algo principal diante de Deus. Então ele fala, aquele que tem um coração circuncidado, ele vai abandonar as suas obras más, ele vai abandonar as abominações que ele praticou diante de Jeová. Ele vai abandonar isso tudo e ele vai retornar para Jeová com um coração humilde, para viver uma vida de obediência. Esse é o coração circuncidado. Aqui em Jeremias, então, Jeová está advertindo o povo a circuncidar o seu coração de maneira que eles abandonem as suas abominações para que o juízo de Deus não seja derramado sobre eles. Mas como que a gente circuncida o nosso coração? Tem que abrir o peito, fazer uma cirurgia cardíaca e cortar alguma coisa ali dentro, como é feito na carne? Não. A circuncisão do coração ela é feita pelo Espírito de Deus. E isso está profetizado. Tanto Jeremias quanto Ezequiel profetizam disso. Jeremias 31 a 33. Eis que vem dias, diz Jeová, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Essa aqui é a promessa da nova aliança que se cumpriu em Cristo. Paulo faz referência a esse texto. Yeshua faz referência a esse texto. O escritor dos Hebreus faz referência a esse texto. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz Jeová. Mas essa é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, no seu coração, escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então a circuncisão do coração
ela não é um corte, ela é uma impressão. É Jeová imprimir no nosso coração a lei dele, de maneira que ele nos conduza a viver uma vida em obediência a todos os seus mandamentos e juízos. E isso é confirmado por Ezequiel. É curioso que aqueles que falam da nova aliança, né? A nova aliança nos livrou da lei. Peraí, a nova aliança escreveu a lei no seu coração para quê? Para ser um objeto de decoração? Que você faz o contrário do que ela está escrito nela? É um absurdo. As pessoas não entendem como que elas não conseguem compreender o absurdo que elas falam. Não, eu não tenho que obedecer à lei. Mas peraí, a lei está dentro de você. Pois é, mas eu não preciso obedecê-la. Ah, então Deus colocou ela ali para ser um enfeite. Para dizer, guarde o meu sábado e você fazer. Não, na verdade eu não tenho que guardar sábado nenhum. Para dizer, não coma isso que é abominável, e você dizer, não, na verdade nós vamos fazer uma festa ao aniversário do nascimento de Jesus e nós vamos colocar tudo aquilo que é abominável na mesa. É absurdo, mas as pessoas não conseguem compreender isso. Mas Ezequiel deixa ainda mais claro. Ezequiel 36, 22 a 31, é um texto que a gente já leu inúmeras vezes. Dize, portanto, à casa de Israel, assim diz Jeová Deus. Não é por respeito a vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde fostes. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre os gentios, o qual profanastes no meio deles. E os gentios saberão que eu sou Jeová, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos olhos dele. E vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Então aspargirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Eu vou circuncidar o coração de vocês, colocando um coração novo. Eu vou tirar o coração de pedra e pôr um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os observeis. Você quer passar pela circuncisão do coração? A circuncisão do coração vai te conduzir a isso. A presença do Espírito de Deus dentro de você tem que te conduzir a isso. Senão você está debaixo de um outro espírito. Talvez o espírito da religiosidade. O espírito de um sistema religioso que te determinou. Não, isso aqui você pode, isso aqui você não pode. E aí você está seguindo homens, não está seguindo a Deus. Mas o Espírito de Deus, segundo aquilo que foi profetizado em Isaías, em Ezequiel 37, Ezequiel 36, que é o texto ao qual Yeshua se refere quando ele fala para Nicodemos a respeito do novo nascimento. E ele fala, como assim, Nicodemos? Você, príncipe em Israel, não entende o que é nascer da água e do Espírito? Yeshua estava se referindo a esse texto aqui. Esse aqui é o nascimento da água e do Espírito. E o que o nascimento da água e do Espírito deve fazer? Te conduzir a viver em obediência para que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observais. Se o novo nascimento não estiver te conduzindo a isso, você está vivendo debaixo do jugo de um espírito que não é o espírito de Deus, mas o espírito da religiosidade. O espírito de tradições e doutrinas de homens que levaram Israel para o abismo, para a destruição, para a condenação. E é melhor você se livrar desse espírito de religiosidade e voltar para uma vida em obediência a Deus, ao Espírito de Deus, que ele circuncide o seu coração e te conduza a isso. E habitareis na terra que eu te dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. E livrá-los-ei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo e a multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. E multiplicarei o fruto das árvores e a novidade no campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre os gentios. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas iniquidades e das vossas abominações. Esse é o resultado de um coração circunciso. Você ter nojo das abominações que Israel cometeu no passado, que nos serve de lição para nós entendermos como nós devemos viver uma vida que agrada o nosso Deus. Tudo aquilo que foi escrito a respeito de Israel foi escrito para o nosso aprendizado. Paulo fala isso.
Então, quando a gente olha para aquilo, a gente tem que ter nojo. A gente tem que ter nojo do fato de que Israel rejeitou a lei de Deus. O fato de que Israel esqueceu dos sábados de Deus. O fato de que Israel abraçou paganismo, fez sincretismo religioso com práticas pagãs e adotou práticas pagãs no culto ao Deus verdadeiro. A gente tem que ter nojo disso. A gente tem que ter nojo do fato de que Israel não fazia mais distinção entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. A gente tem que ter nojo disso. E aí, o coração circunciso, ele vai nos conduzir a abandonarmos as nossas abominações, como a gente já leu lá em Jeremias capítulo 4. Circuncidem o coração de vocês, abandonem as abominações. E Ezequiel está falando a mesma coisa, nos dizendo que esse tem que ser o resultado natural do processo do novo nascimento, da água e do Espírito. A água que nos purifica da nossa imundície e o Espírito que coloca em nós um coração novo, um coração onde a lei de Deus está impressa nele. E ele nos conduz a viver em obediência a essa lei. Se isso não tiver acontecido dentro de nós, nós não temos um coração circuncidado. Nós temos um coração controlado, dominado por um sistema religioso. Ou controlado e dominado pelas nossas próprias paixões, que ainda nos conduzem a viver na prática daquilo que Deus odeia. E não vai ser a circuncisão da carne que vai mudar isso. Nada, não vai mudar em nada. O que Jeová espera do seu povo foi um coração circuncidado, que os conduzisse a um arrependimento e a uma vida de obediência. Levíticos 26, 39 a 42. E aqueles que dentre vós ficarem se consumirão pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos, e pela iniquidade de seus pais, com eles se consumirão. Então confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, com as suas transgressões com que transgrediram contra mim, como também eles andaram contrariamente para comigo. Eu também andei para com eles contrariamente, e os fiz entrar na terra dos seus inimigos. Se então o seu coração incircunciso se humilhar, ou seja, se o coração incircunciso estiver disposto a ser circuncidado, então tomarem por bem o castigo da sua iniquidade, ou seja, aprenderem com aquilo que eles sofreram, também eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaac, e também da minha aliança com Abraão me lembrarei, e da terra me lembrarei. Então, se você quer realmente receber o favor de Deus na sua vida, primeiramente, que você tenha um coração circuncidado. E se esse coração está incircuncidado, que você possa se apresentar diante de Deus com humildade, com um coração contristado, reconhecer as suas iniquidades e pedir: Jeová, tenha misericórdia de mim. Através do sacrifício do teu filho, purifica-me da minha iniquidade, me ajuda a mudar, transforma a minha vida. Através do teu Espírito Santo, me capacita a andar em retidão diante do Senhor. Eu quero ser um homem circuncidado de coração. E a partir do momento que você compreender que essa circuncisão realmente aconteceu na sua vida, aí você começa a pensar na circuncisão da carne. Antes disso, é perca de tempo. É uma dor por nada. É um desconforto por nada. O desejo de Jeová sempre foi que o povo tivesse um coração circuncidado. Pois a circuncisão da carne sem obediência não tem valor algum. Abraão primeiramente mostrou fidelidade a Jeová e então ele recebeu a circuncisão da carne. Primeiro ele demonstrou que ele tinha um coração circuncidado. Paulo trata disso ao escrever aos Romanos. E é o último texto que eu vou ler hoje. Esse texto a gente vai voltar nele semana que vem. Já dissemos que no caso de Abraão, Romanos 4, versículo 9 a 12. Já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim, ele recebeu a circuncisão como sinal, como um selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não era circuncidado. Ou seja, aquilo que Deus reconheceu nele como sendo um homem justo, um homem correto, um homem temente,
Deus então deu a ele a circuncisão da carne como um selo, um sinal de que ele era um homem de coração circunciso. Assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como um selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Aqui Paulo resume tudo. Tudo que eu falei aqui hoje, Paulo resume nesse texto aqui. Ele é o pai do circunciso, ele é o pai do incircunciso, ele é o pai daqueles que têm uma vida pela fé, decidem viver em obediência diante de Jeová. Abraão foi considerado justo pela fé e a circuncisão foi estabelecida como um sinal da sua fé. Então, para a gente fazer um resumão aqui do que a gente viu hoje. Abraão foi justificado pela fé e andou com Jeová por 24 anos, sendo considerado amigo de Jeová antes de receber a circuncisão da carne. A aliança da circuncisão foi estabelecida com Abraão e se aplica aos seus descendentes, assim como a todo estrangeiro que se torna parte da família de Abraão. Seguindo os mesmos parâmetros de Jeová com Abraão, o povo gentio que se uniu a Israel foi liberto do Egito sem a exigência da circuncisão. Eles foram salvos sem circuncisão. E se tornaram parte do povo de Deus sem circuncisão. Essa exigência só foi aplicada uma vez que eles se preparavam para entrar, para herdar a promessa da terra que faz parte da aliança da circuncisão. Né? Como que eu vou te dar uma herança que está ligada a um contrato que consta a necessidade da circuncisão sem que você seja circuncidado? Aí também não, né? Então agora você tem que ser circuncidado. A circuncisão do coração precede a circuncisão da carne. Aquele que foi circunciso na carne, quando era criança, sem ter nenhum entendimento de Deus, quando ele chega à sua idade de entendimento e ele compreende a fé em Deus e se compromete a viver uma vida diante de Deus, é a partir daí que a circuncisão da carne dele passa a ter algum significado. Até então, ele era apenas um homem com um pedaço de carne a menos no corpo. Só isso. Só isso. A partir do momento que ele entra em aliança com Deus através da fé e como resultado da circuncisão do coração, é que aquela circuncisão da carne passa a ter algum valor. Até então, era nada. A carne circuncidada, a circuncisão da carne, com uma vida de rebelião e desobediência, resultado de um coração incircunciso, não tem valor algum. Esses receberão o juízo de Jeová. Ser circuncidado e viver na desobediência, você vai perecer como qualquer outro ímpio, incrédulo que seja. Faz diferença nenhuma. Por outro lado, aquele que tem um coração circuncidado, a exemplo de Abraão, será conduzido a uma vida de obediência a toda a lei de Deus, que inclui a lei da circuncisão da carne. Semana que vem a gente entra então no Novo Testamento e a gente aborda os textos do Novo Testamento pela perspectiva principalmente de Paulo, que é quem escreve muito a respeito disso, até porque Paulo vive um conflito com os judeus, tanto não convertidos quanto os falsos convertidos, como também aqueles que se converteram, mas continuam com uma cultura judaizante, farisaica. Então, durante todo o ministério de Paulo, ele lutou contra essas pessoas. Então, a gente vai ver a perspectiva de Paulo, como que ele vê isso tudo que está revelado aqui na Antiga Aliança, no Tanar, no Velho Testamento, na Lei e nos Profetas. A gente vai ver a perspectiva de Paulo. Teria Paulo declarado o fim da circuncisão? Ele realmente fez isso? Ele falou que a circuncisão não precisa mais circuncidar?
Ele falou que o gentio não precisa circuncidar. É isso realmente que Paulo ensinou? Nós vamos procurar, nós vamos ver isso na semana que vem. Então agora a gente encerra o nosso estudo de hoje. E eu fico aberto aí para comentários, perguntas. Fiquem à vontade aí para fazerem perguntas e algum comentário, quem quiser expor aí a sua opinião, o seu ponto de vista, fiquem à vontade. Hoje nós passamos um pouquinho de 1 hora, mas é um estudo especial, então acredito que... não vou nem falar nada, já ia falar aqui que acredito que o da semana que vem vai ser menor, mas eu acho que não vai não. Alguma pergunta? Algum comentário? Espero ter sido bem claro aí, para que não tenham dúvidas. Esse é um tema que as pessoas normalmente têm muita dúvida, tem muito ponto de vista diferente, né? Mesmo dentro daqueles que têm a visão de viver uma vida em obediência à lei, existem pontos de vista diferentes, né? Ah, não, mas não precisa. Ah, isso é para o judeu, isso não é para o gentio. Espero que eu tenha sido bem claro. Eu não, o texto, porque praticamente eu não expus a minha opinião em nada. Eu apenas mostrei o texto, li o texto junto com vocês e liguei com outros textos para que a gente pudesse entender o que o texto estava nos passando. Mas eu não coloquei ali a minha opinião, pelo menos acredito que não. Né? Não foi uma coisa que, estou interpretando isso, mas eu acho que significa aquilo outro. Eu não falei isso. Eu li o texto e apresentei ali o texto dentro do contexto para vocês. Então essa ideia de que, não, a circuncisão era para o povo de Israel, né? Quer dizer, era para o povo de Israel, mas o povo de Israel é composto de estrangeiros e naturais. Era para eles. Então, espero ter sido bem claro aí. O Tapas colocou aí, bom estudo. Valéria colocou, muito bom. Acho que a gente não tem pergunta nenhuma. Né, as perguntas eu acho que talvez virão quando a gente entrar ali no Novo Testamento. No Novo Testamento, Paulo tem umas frases ali meio complicadas, confusas, realmente difíceis de entender. Mas a gente vai tentar entender. A gente vai tentar compreender ali as confusões que Paulo cria pra gente. Gente, eu acho que então a gente termina por aqui, né? Não temos perguntas, não temos nada. A gente vai ficando por aqui então. Alguém aí vai perguntar alguma coisa? Se for perguntar, manda um sinal de fumaça aí. E aí eu aguardo mais um pouquinho, mas eu acho que não, né? Nada, nada, nada. Posso terminar? 3, 2, 1. Acho que posso terminar, né? Então a gente vai ficando por aqui. Jeová abençoe vocês. Eu, Patrick, vai ter sala? O que é, Patrick? Fala aí. Rola não. O Otávio está perguntando se vai ter sala. Aqui, vocês vão ficar sabendo lá no grupo. Então, gente, que Jeová abençoe vocês aí. Tenham um bom resto de sábado aí no Brasil. Aqui, meu sábado está quase acabando. Agora já tá ficando um pouco mais extenso os sábados. Mas vocês aí tenham um resto de sábado abençoado. Se tiver oportunidade aqui, eu vou entrar sim aí com vocês. Mas fiquem na paz e a gente se vê de novo aqui no estudo no próximo sábado, se Jeová nos permitir. A gente vai estar aqui no próximo sábado para fazer a parte 2 aqui desse estudo da circuncisão. Tá bom? Fiquem na paz, um abraço aí para todos vocês. Shalom.